Ainda não. Boa noite, Boa padre. noite. E aí? A imagem está Tudo boa? bom? Dá para... Tá. Se o senhor conseguir baixar só um pouquinho, que ela tá cortando assim bem no seu óculos, consegue ajustar o celular? ajustar o celular, subir É, mais. porque tá cortando assim, ó. Pronto, agora tá jóia. Bora. Tá bom? Pronto, então vamos começar. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria relembrar o tema da campanha da fraternidade, que é Vida, Dom e Compromisso. E viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? E o banner da campanha da fraternidade é a Santa Dulce dos Pobres, né? Uma homenagem à Santa Dulce dos Pobres, conhecida popularmente como Anjo da Bahia. E eu posso dizer que eu estou conversando agora com um anjo da Paraíba, né? Que ele não é da Paraíba, mas ele é de Pernambuco. Ele veio do sertão de Pernambuco para servir aqui na Paraíba. Atualmente ele está na paróquia em Tambaú, na paróquia Santo Antônio de Lisboa. Ele também é responsável pela campanha da fraternidade na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. É coordenador do projeto de apoio às pessoas que vivem em situação de rua, diretor do Instituto São José e diretor do Hospital Padre Zé. É um largo currículo de assistencialismo, né? Então, de fato, é um anjo bom que a gente tem aqui na Paraíba. E para começar essa nossa conversa, e me desculpe se eu tiver esquecido alguma coisa do seu currículo, porque é enorme, né? Eu queria falar um pouquinho, padre, sobre o projeto de apoio às pessoas que vivem em situação de rua, onde o senhor é coordenador e é um trabalho muito significativo, sobretudo agora, em tempos de Covid, onde muitas pessoas que trabalhavam na informalidade perderam seus empregos e aí essa situação de vulnerabilidade aumenta. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem está aqui conosco sobre esse projeto e sobre ele agora, sobretudo nesse momento de Covid, porque a gente troca informações e eu vejo que o senhor alimenta uma grande quantidade de pessoas diariamente. Boa noite, Amanda. Boa noite a todas as pessoas que neste momento nos acompanham. Quero falar da minha gratidão de poder estar aqui nessa noite para que a gente possa partilhar um pouco da experiência que a gente vem acumulando com o trabalho de assistência social. Eu que estou à frente da Ação Social Arquidiocesana há quase uma década. Então, há 10 anos que a gente vem nessa luta, nessa batalha, né, de levar uma assistência social que tire as pessoas da situação de miséria e que, sobretudo, dê dignidade a essas pessoas. Você iniciou falando muito bem em relação ao projeto de alimentação ao povo de rua.
esse foi um trabalho que a gente iniciou há 2, 3 anos atrás. Nós iniciamos ali um trabalho no centro de João Pessoa, com um número de pessoas que viviam na rua, que chegava ali diariamente a gente servir 650, 700 refeições. Hoje, nós estamos fazendo e distribuindo diariamente em torno de 2.800 refeições. Café, almoço e jantar. E aí a gente pode perguntar, mas o que foi que fez com que subisse tanto o número de pessoas, né, e o número de refeições? Exatamente por causa da pandemia que nós estamos passando, é uma das causas, e muitas famílias que ficaram sem emprego passaram ou a morar na rua ou então a vir atrás do projeto para se alimentar, porque não tem alimentação em casa. Aqui nós iniciamos há 3 anos atrás esse projeto, com o entorno de 700 pessoas, e aí, este ano, eu fui convidado, né, pelo governo do estado para que nós pudéssemos ampliar esse número de refeições, porque o número de pessoas que estava na rua era um número muito grande. E o que mais me assustou, Amanda, é que quando eu cheguei aqui em Tambaú, naquela primeira semana da pandemia, que eu vi na praia todos os bares e todos os restaurantes fechados, e aqueles moradores e moradoras de rua que já estavam por aqui, perambulando como se estivessem como zumbis, não atrás de droga, mas atrás de comida e de água. Tudo estava fechado. Então, diante daquela cena, foi então que eu procurei o governo do estado para dizer, olha, é preciso a gente fazer alguma coisa por essas pessoas. E aí a gente ampliou esse projeto e hoje a gente está distribuindo aí 2.800 refeições diariamente para o povo de rua. Aqui então, além do... Continue, padre, desculpa. Aqui eu chamo a atenção para dizer que nós já estamos enfrentando o primeiro desafio que vai vir também depois da pandemia. É o número de pessoas desempregadas e desempregadas. Então, agora já é um retrato. Um retrato que a gente vai encontrar daqui a bem pouco tempo, ou quer dizer, a um espaço de tempo que a gente não sabe bem quanto tempo essa pandemia ainda dura e em quanto tempo a gente vai poder começar a restabelecer, de fato, a economia. E quando a gente está falando ainda dessa temática de moradores de rua, eu acompanho bem o trabalho do senhor e eu vi também que o senhor fez acolhimento a vários venezuelanos, também em situação de rua, salvo engano, indígenas, venezuelanos indígenas, e como foi esse trabalho e como é que o senhor consegue subsidiar isso? Essa ajuda vem toda do governo do estado, o senhor consegue fazer uma parte com o Hospital Padre Zé, existem doações advindas da sociedade também, como é que do município, como é que a gente consegue, o senhor consegue reunir esforços também financeiros, porque o senhor deve ter uma quantidade de voluntários que deve aí passar de 20 ou 30 pessoas, então além do esforço humano, existe um grande esforço financeiro para que o senhor consiga realizar esse grande trabalho. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e sobre os venezuelanos. Bom, com relação aos venezuelanos, eu recebi uma certa noite um telefonema do arcebispo de Dom Delson, dizendo que tinha recebido um telefonema de Dr. Godoy, procurador federal, sim, muito atuante, tentando inclusive encontrar um espaço para colocar um grupo de venezuelanos indígenas da tribo Araus, que estavam aqui em João Pessoa. Esses indígenas estavam morando lá no Roger,
e eles estavam vivendo em condição subhumana e precisava urgentemente de um espaço para abrigar esses índios venezuelanos. Então, naquele momento, eu disse ao arcebispo que nós poderíamos colocar à disposição o Centro Social Arquidiocesano que fica na Diogo Velho. Então, entramos em contato com o Dr. Godoy, e aí o Dr. Godoy ficou feliz porque nós estávamos agora ali com o espaço para poder abrigar essas pessoas. Só que tinha um problema. Não era somente o abrigamento deles. Era como eles iriam fazer refeição, como iriam ser tratados do ponto de vista da saúde, quem é que iria acompanhar esse grupo aqui em João Pessoa? Porque é um grupo diferente. Não são apenas venezuelanos, são indígenas. Eles têm as peculiaridades deles, eles têm a cultura deles, o jeito deles de se organizarem. Então, naquele instante, conversando com o Dr. Godoy, eu disse, olha, a gente pode assumir. Agora, a gente tem aqui uma solução para resolver parte do problema financeiro para manter estes indígenas no Centro Social Arquidiocesano. Nós tínhamos um convênio com o governo do Estado que era para preparar alunos para o Enem, alunos da rede pública, 160 jovens. Com essa pandemia, a gente tinha certeza de que não ia funcionar, não ia ser essa possível, preparação, né? não ia ter tempo para ser preparado. É uma parceria que a gente tinha, governo do Estado, com o SESC e Senac. Sim. Então, eu pedi a doutor Godoy ali o seguinte, vamos falar com o secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, para que este convênio que a gente ia fazer para preparar os alunos para o Enem seja direcionado para a gente acolher estes indígenas. E aí a gente fez uma reunião, claro, online, acertamos, o governo do Estado aceitou também, e aí nós passamos a assumir esses índios. São 125. Número importante. Mas aí, veja só, o que aconteceu? Nós trouxemos eles para o Centro Social Arquidiocesano e no meio deles tinha uma mulher grávida, chamada Alícia, 20 anos, o segundo filho. E a Alícia estava muito magra. A gente percebia que tinha alguma coisa que estava diferente. Ela foi levada para a maternidade Frei Damião. E lá foi muito bem acolhida na maternidade. E os médicos, enfermeiros e todo o corpo técnico da maternidade se sensibilizou demais com a história daquela índia. E quando ela chega na maternidade Frei Damião, com 2 dias, um dia depois, 24 horas, ela já foi entubada. Ela foi detectada com o coronavírus. E ali a gente pensou que ela não mais voltaria, ela não resistiria. Ela estava muito magra, muito debilitada. Quando ela ficou lá entubada, então naquele instante me veio a luz de dizer, olha, a gente precisa testar todos os outros que estavam lá, onde ela também estava. Porque estavam todos no mesmo espaço. Então, o que foi que eu fiz? Entrei em contato com o Ministério Público Federal, Dr. Godoy entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, e aí foi feita uma testagem com todos os que estavam no centro social, desde a criança até o mais idoso. Os 125 foram testados. E naquele instante, Amanda, eu digo a você, eu olhava assim, meu coração ficava pequeno.
Porque cada teste que fazia, o médico olhava e dizia positivo. Meu Positivo. Deus. Nenhum dos 125 deu negativo. Todos eles estavam contaminados com o coronavírus. Estavam todos em contaminação em massa, né? Foi Em uma massa. contágio Então, coletiva e todos... naquele instante, só vi uma coisa na minha cabeça. Vai ser uma carnificina aqui dentro. Porque eu olhava para aquelas criaturas, eu dizia, não vai ensinar para ninguém. Quando começarem a chegar os sintomas, vai matar todo mundo. Então, foi aí que a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o governo do estado, solicitar um espaço fora de João Pessoa, em Gramame. Nós levamos todos eles para esse espaço, para que ali pudesse ficar a quarentena e nós acompanhando todos os dias se algum sintoma ia aparecendo em um deles. Passaram 25 dias. E graças a Deus... Eu vi que o senhor trouxe todos de volta. Pois é, nenhum deles teve sequer uma dor de cabeça. E aí, retornamos com eles, alugamos 3 casas grandes e hoje nós estamos com eles divididos e alojados. Padre, é importante, assim, eu estou vendo aqui muita gente interagindo com a gente, algumas que nos conhecem, outras que não, dando boa noite e abençoando o trabalho do senhor. E agora aqui com o Max Brito, com Antônio, todos aqui desejando boa noite para a gente, falando com a gente. E é importante essa conversa para que as pessoas percebam que o senhor é um empreendedor social, um grande empreendedor social. E isso é extremamente importante, esse olhar, essa capacidade, porque o senhor perceba quantas ações o senhor me relatou, partindo todas da igreja, partindo todas da ação da igreja, da sua reação às situações que lhe apresentaram, e o senhor prontamente buscou, obviamente, o auxílio onde que se tinha que buscar, que é no poder público mesmo, mas com a sua expertise e com o seu dinamismo, o seu empreendedorismo social, que eu vou chamar assim, o senhor conseguiu resolver essa quantidade de problemas, o senhor salvou aí todos esses venezuelanos, com certeza, e vem alimentando todas essas pessoas em situação de rua. E eu acho o papel da igreja extremamente importante nessas ações, e eu acredito muito que ela tem que estar muito perto do poder público, porque a igreja está muito perto da sociedade e tem capacidade de resolver problemas que às vezes o poder público não consegue chegar lá. E parabenizando o senhor por tudo isso, por todos esses relatos, e chamando a atenção para quem está nos ouvindo agora, eu quero entrar agora em uma questão que é com relação qual é o sentimento da igreja com relação ao distanciamento social, as medidas de isolamento que estão acontecendo agora. A gente sabe que a igreja vive também das coletas, é uma fonte de arrecadação para os programas, para o sustento da própria igreja e para os programas sociais que a igreja impacta ali naquela região onde ela está. Né? Então, cada paróquia tem ali aqueles programas sociais que são impactados, e muitos vêm através da coleta das doações que acontecem nas missas, né? No caso da Igreja Católica. Então, qual é a visão da igreja e qual é o sentimento do senhor enquanto padre, que está muito perto da arquidiocese, é um membro importantíssimo, né, da arquidiocese? Qual é a visão sobre isso? E a gente já pensando também na parte econômica da igreja, como é que isso está refletindo? Olha, Amanda, o isolamento social, hoje, é a grande arma que a gente tem para combater o vírus. É a grande primeira arma que a gente tem. É importantíssimo. É muito importante a gente fazer esse isolamento social. Agora, também, eu não vou ser ingênuo de dizer que existe uma grande dificuldade para a gente executar, fazer esse isolamento social. Eu vejo muita gente dizendo, olha, o Brasil tem que aprender, a Itália fez, os Estados Unidos fez, a França fez, mas são países completamente diferentes do Brasil. Tem outra organização social, outra, né, padre? Olha, a
a pandemia, alguém um dia me disse o seguinte: Padre Egídio, essa pandemia está deixando um grande ensinamento. Eu perguntei, qual? Aí ele me disse que o ser humano, todos nós somos iguais. Eu disse, olha, isso quem nos ensina não é a pandemia. A pandemia. Quem nos ensina isso é a morte. Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, ele diz que a morte nos iguala a todos ao mesmo nível. Agora, o que a pandemia está deixando de nos ensinando e nos revelando é que o Brasil é um país extremamente marcado pelas diferenças sociais e econômicas. Eu sempre tinha ouvido falar muito, li muito sobre a questão das diferenças sociais no Brasil e as diferenças econômicas. Mas uma coisa é o que você lê nos livros. A outra coisa é você o que viver, você né? vê, é a que você vê. Então, essa pandemia, ela escancarou diante dos nossos olhos como é grande as diferenças sociais e econômicas no Brasil. Olha, se você pega hoje os bairros de Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, você chega a 70% do isolamento social. Mas se você periferia... Você vai para a periferia, você vai para Mandacaru, você vai para Jardim Veneza, você vai para Mangabeira, para países, ou vai para bairros que são mais distantes e aonde a condição social e econômica é diferente, o isolamento social chega a 30%. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam sair para arrumar comida para comer. Questão de sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência. Hoje mesmo chegou uma senhora lá no Hospital Padre Zé, uma senhora com quase 70 anos. Eu fui, o que é que a senhora está fazendo aqui? Está doente? Ela falou assim, não, eu vim pedir uma cesta básica. Eu falei assim, mas a senhora nessa idade, é perigoso a senhora estar na rua sem uma máscara. Ela disse, meu filho, eu vim atrás de comida para eu comer, eu e minha família, senão a gente vai morrer de fome. Eu digo, e por que a senhora não botou uma máscara? Eu não tenho, me dê uma. Veja, eu fui lá, dei a máscara, eu dei a feira e essa senhora foi para casa. Com essa senhora, agora, eu posso falar de isolamento social. Sim, porque agora ela vai ter o que comer, né? Agora, você tem um batalhão de pessoas que não tem o que comer. Que por mais que a gente diga, fique em casa, essas pessoas vão dizer, olha, eu tenho que sair para trazer o pão para dentro de casa. Eu tenho que sair para trazer o pão dentro de casa. Então, é importante o isolamento social, é importantíssimo. É a primeira grande arma que a gente tem para vencer o coronavírus. Agora, é preciso que, juntamente com esse isolamento social, a gente dê condições para que essas pessoas fiquem dentro de casa. E o Brasil parece que não conseguiu muito realizar essa fórmula, porque o auxílio emergencial demorou um pouco a acontecer e é muito confuso. Se descobriu uma quantidade de brasileiros que não existia, eu tinha falado já sobre isso, que a Caixa Econômica lançou o auxílio emergencial como um grande problema de inclusão digital e descobriu-se um número gigantesco de brasileiros que nem existia, né? Então, já foi um outro complicador, uma descoberta, uma infeliz descoberta. Então, a gente fica com essa problemática de que as pessoas elas precisam estar em casa, mas, ao mesmo tempo, elas não têm condição de sustento e o poder público não conseguiu organizar muito isso. E o senhor pode nos falar muito isso sobre a desigualdade? A gente já entrando agora numa linha de frente de atuação muito forte do senhor, que é no Hospital Padre Zé, que lá no Hospital Padre Zé o senhor tem vários outros braços, né? Que o senhor vai poder falar mais sobre isso. E falando da fome, eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho espetacular. Por isso que eu digo que o senhor é um grande empreendedor social, é um grande anjo. O Hospital Padre Zé não se preocupa apenas com o doente enquanto ele está ali internado. O Hospital Padre Zé ele se preocupa com a alimentação desse doente por um período
salvo engano, de 6 meses após ele receber alta, os pacientes vão lá e recebem uma cesta básica, né, um projeto que tem lá dentro do Hospital Padre Zé. Então, acho que o senhor está numa linha de frente muito grande do combate à desigualdade social, do combate à pobreza, está muito perto das pessoas em situação de vulnerabilidade social e está sendo um elo aí entre o poder público, né, para poder conseguir organizar projetos, trazer recursos para chegar a muitas pessoas. Só antes do senhor responder, tem muitas pessoas aqui agradecendo ao senhor, mandando beijo, mandando abraço. Tem Josita, que ela já agradeceu aqui várias vezes, falando da missa de cura do senhor. Tem um WF Projetados, que também já entrou aqui várias vezes. Alessandra, então são muitas pessoas, Samuel II, Maria Gorete, muitas pessoas mandando beijo para o senhor. Então isso mostra que o senhor é um líder muito querido, né, por todos que estão aqui nos assistindo. Então, eu queria que o senhor entrasse nessa temática do Hospital Padre Zé e desse grande trabalho que é executado lá pelo senhor e sua equipe. Olha, quando eu fui convidado para assumir o Hospital Padre Zé, era o episcopado do Dom Aldo de Tílio Pagotto. Eu me espantei porque eu nunca tinha trabalhado com hospital. Só um momento, isso foi em 2011, né, padre? Exatamente. 2011. Eu não tinha nem noção. Mas aí ele me convenceu, Dom Aldo era muito bom para convencer as pessoas, e ele me convenceu de que ali seria o meu lugar. Então eu assumi o Hospital Padre Zé, e antes de qualquer coisa, eu fui ler a história do Padre Zé, para poder eu entender qual era a filosofia dele e o que era que tinha no coração dele quando ele disse: eu vou ter um hospital. Porque a partir dali, eu compreendendo, aí eu ia fazer um trabalho que era uma continuidade daquilo que era o desejo dele. E aí eu fui descobrindo coisas assim maravilhosas na história do Padre Zé. Primeiro, porque o hospital não começou ali como sendo um hospital mesmo. Era uma casa chamada a Casa dos Pobres, aonde o Padre Zé, passando ali de frente do Hospital Santa Isabel, que é um dos hospitais mais antigos que a gente tem em João Pessoa, ele via muita gente na frente do hospital, já naquele tempo, esperando amanhecer o dia para ser atendido. E ele sensibilizou o coração e criou uma casa chamada a Casa dos Pobres, aonde ele pegava esse povo, ia dormir lá, acordava, tomava um café e depois ia para o Hospital Santa Isabel. No meio desses, tinham pessoas com todo tipo de doença e com todo tipo de gravidade. O que foi que o Padre Zé fez? Pegou uma carroça com uma burra, fez uma coberta com uma lona e botou o nome ambulância. Aqueles que estavam mal eram levados nessa burra, nessa carroça, para o Hospital Santa Isabel. E quem fazia o papel de condutora dessa carroça era uma muda que morreu, surda muda, que morreu dentro do Instituto São José. Eu cheguei ainda a conhecê-la, convivi com ela há algum tempo. Ela contava a história para a gente através de sinais. Como era que ela levava o povo doente. E como ela tinha visto tanta gente morrer dentro daquela carroça. Então, diante dessa experiência, então Padre Zé dá um outro passo. E esse outro passo, agora já vem um grupo de alunos da Universidade Federal que funda uma cooperativa e, a partir dali, nasce o Hospital Padre Zé. E a filosofia do Padre Zé era sempre uma. Olha, o homem que não morre com dignidade, ele nunca viveu com dignidade.
A gente tem que ter dignidade até mesmo para morrer. E quando era que faltava essa dignidade por Padre Zé? Era quando você deixava de ter assistência. Quando alguém morria sem atendimento. Sem atendimento. Então, Padre Zé, o Hospital Padre Zé passou a aceitar todo tipo de doente. Todo tipo de doente. Então, a partir dali, eu comecei a compreender a filosofia e o desejo no coração do Padre Zé. E aí a gente deu continuidade ao trabalho e a gente sempre com as portas abertas para acolher todas as pessoas que chegam ali na porta do Hospital Padre Zé. Padre, eu conheci o senhor quando eu comecei a trabalhar no governo do estado em eu comecei em 2016 e quando eu assumi a Secretaria de Finanças, eu participava com o senhor das reuniões do FUNCEP, né? Do senhor era membro do, não sei se ainda é, deve ainda ser, do Fundo de Erradicação da Pobreza, e uma parte desse fundo era destinada ao hospital, né? E o senhor sempre lutou muito por isso, para melhorias para aquele hospital. Então, pela sua fala, a gente consegue perceber, eu acho que todo mundo está compreendendo, a forma como que o senhor pegou o hospital quando o senhor assumiu, né? Em 2011, eu acredito que ele estava numa situação precária, pelo que o senhor fala, e o senhor desenvolveu um trabalho que vai poder explanar agora para todo mundo entender. Pronto. Então, nós chegamos lá, nós tínhamos 60 leitos. Hoje nós temos 120 leitos funcionando no Hospital Padre Zé. O senhor dobrou a capacidade do hospital. Dobramos a capacidade. E hoje eu digo a vocês que qualquer pessoa pode ir visitar o Hospital Padre Zé. Os 120 leitos que nós temos hoje, todos eles são em enfermarias que todas com ar-condicionado, todas com cama elétrica, todas as enfermarias com padrão que os próprios doentes que estão lá dizem, isso aqui é padrão de hospital particular. É verdade, eu posso atestar que eu já fui lá várias vezes. A gente deixou realmente o hospital, como eu digo sempre, uma boneca linda. Para isso, a gente fez convênio com o governo do estado, já desde 2015. Refizemos agora um convênio para fazer a reforma das enfermarias que faltavam. Fizemos a reforma. Então, o hospital hoje está todo preparado para dar dignidade às pessoas. Depois eu comecei a perceber o seguinte: quando o paciente recebia alta, então o médico ia lá e passava a receita, entregava a receita para que ele tomasse a medicação em casa. Quando era com 15 dias, o paciente estava voltando para ser interno no hospital. Não conseguia comprar o remédio. Porque ele não conseguia comprar a medicação. Então, o que foi que a gente fez? A partir daquele momento, a gente se conveniou com o governo do estado em 2015 e hoje a gente continua com esse projeto com o governo, em que aqueles que recebem alta do Hospital Padre Zé são assistidos por 6 meses com uma cesta básica a cada mês de 30 quilos e a medicação que é passada pelo médico, nós fornecemos para esse paciente. Ele vai tomar em casa. Com isso, caiu em mais de 90% o retorno desses pacientes ao Hospital Padre Zé. Então, a gente via que ali estavam 2 problemas: o financeiro e o social. Faltava comida e faltava remédio. A partir do momento em que a gente começou a fornecer, essas pessoas deixaram de retornar ao hospital em tão curto tempo, dando espaço para que outras pessoas... Para outras pessoas. E essa é exatamente assim, o sentido do assistencialismo. Às vezes a gente acha que a gente enxerga o problema de fora daquelas pessoas, faz uma ajuda pontual e acredita que solucionou. Mas por trás de um problema que ele traz, por trás de uma internação no hospital, existe uma quantidade enorme de outros problemas, como a continuidade do tratamento, a alimentação depois.
Então, no assistencialismo, a visão é muito além, né, padre? Não é só aquilo que a gente consegue enxergar no primeiro momento, o problema que a pessoa chega. Tem uma série de coisas por trás que é preciso ter a sensibilidade, e o senhor tem essa sensibilidade, assim, muito aflorada de enxergar. É como o senhor pôde bem falar da situação dos venezuelanos, que o senhor foi para resolver um problema e terminou resolvendo uma situação como um todo, né? E falando bem do Hospital Padre Zé, o senhor também tem uma casa de apoio lá no hospital a doentes com HIV. Como é que funciona? Como é que veio essa ideia? Olha, Amanda, antes de entrar no assunto da casa de convivência, Sim. eu quero aqui dizer às pessoas que estão mandando mensagem. Diga, padre, é É importante. muita gente. Então Inclusive, Padre Ivônio lhe mandou um abraço. É Padre muita Ivônio lhe gente mandou um assim, abraço, é e no muita meu gente. também é muita gente, então é meio complicado. Mas dizer a todas elas que eu tenho uma eterna gratidão a essas pessoas que eu sei que são pessoas que rezam por mim, são pessoas que apoiam o meu trabalho, são pessoas que estão ali nos ajudando no dia a dia. Mas olha, a Casa de Convivência João Paulo II, ela foi criada e ela foi, aliás, ela foi ali em 2013, nós construímos essa casa. Fizemos uma parceria com o governo do estado, através do FUNCEP, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e com o recurso do FUNCEP nós construímos essa casa. Qual foi o objetivo para a construção dessa casa? Às vezes, umas inspirações que chegam no meu coração. Ao mesmo tempo que eu estava à frente do hospital, o bispo olhou e disse, olha, se ele está dando certo no hospital, ele vai dar certo também na assistência social toda da arquidiocese. Aí me nomeou secretário executivo da ASA, Ação Social Arquidiocesana. E aí eu disse, olha, agora eu não vou mais ter tempo nem de dormir. Mas assumi. Quando eu arranjo um tempinho. Quando eu assumo, já existia a casa de convivência. Mas ela existia assim. Era uma casa alugada em Jaguaribe. Geralmente era em Jaguaribe. Só que a casa era alugada. Quando os proprietários e os vizinhos descobriam que eram pessoas com AIDS que iam frequentar ali, então no outro dia já pediam a casa. O preconceito, né? Então a gente rodou aquela Jaguaribe inteira, se você ter uma ideia, eu acho que a gente passou por uns 12 aluguéis. Até que eu cheguei e no FUNCEP, e junto, na época, ao governador Ricardo, eu disse, olha, a gente tem esse problema. A gente está acompanhando pessoas com AIDS. São famílias, são mulheres, homens, jovens, idosos, crianças. E a gente precisa de um espaço para que essas pessoas possam frequentar. E aquelas que vêm do interior para fazer o tratamento possam ter um apoio, um lugar para dormir. Então foi quando a gente construiu a Casa de Convivência João Paulo II e inauguramos ali em 2013. Que ali fica Gorete, a coordenadora, que tem toda a maestria e tem toda competência para assumir, né, o trabalho também ali junto da Casa de Convivência. Então, ali a gente construiu a casa num padrão que o Ministério da Saúde, quando veio nos visitar, disse, esta é a única que existe no Brasil. E até hoje é a única que tem no Brasil inteiro com o padrão que a gente tem aqui no estado da Paraíba. São 250 pessoas com AIDS da Grande João Pessoa e as pessoas que vêm do interior, que são encaminhadas ou pelo HU ou então pelo Clementino. Todas as mulheres grávidas que descobrem que estão com AIDS, que moram no interior da Paraíba, elas vêm para fazer o pré-natal e o acompanhamento nesses hospitais de referência, elas dão à luz aqui em João Pessoa e elas ficam na casa de convivência. Elas ficam na casa de convivência. Então, isso aqui é um trabalho muito importante. A gente tem até hoje
a parceria de um convênio com o governo do estado da Paraíba, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, aonde nós ajudamos essas pessoas no sentido de ela ter uma psicóloga para conversar. Ela vir para João Pessoa e ela não ser maltratada. Não é só uma casa que essas pessoas vão ficar lá, tem todo um trabalho desenvolvido. Exatamente. Nós fazemos cursos profissionalizantes através do SENDAC, já fizemos parceria, através do SESC. Então, a gente procura dar dignidade a essas pessoas, pegando sempre aquela filosofia lá do Padre Zé. Tem que ter dignidade. Se vai acolher, vamos acolher de forma... Exatamente, exatamente. Então, essas pessoas, elas são atendidas, essas pessoas, elas recebem uma cesta básica todo mês. Essas pessoas, elas têm todo um trabalho, hoje, que é, assim eu digo, de referência no que se fala de atendimento às pessoas com AIDS no Brasil. É um trabalho, de fato, diferenciado, né, padre? Então, aqui só registrando que Padre Emanuel também está aqui conosco, mandou um grande abraço para o senhor. Meu também. E eu queria que o senhor contasse aqui. Eu assim, quando conheci o senhor, me encantei e a gente começou a trabalhar junto. Assim, eu estava sempre ali dando suporte enquanto fazia parte do governo, as suas ações, porque a assistência social, de fato, é uma coisa que eu nasci, fui criada numa família que faz muita assistência social, então é uma coisa muito presente na minha vida e uma coisa que me satisfaz bastante. E eu queria que o senhor contasse aqui sobre a habilitação do SUS, porque que o hospital recebeu uma habilitação do governo federal, salvo engano, o senhor não recebe mais verba do município, me corrija se eu estiver errada, para o hospital, e o senhor foi atrás dessa habilitação com muita rapidez, muita expertise e conseguiu também esse benefício para o hospital. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o Hospital Padre Zé é um hospital que ele é 100% SUS. Nada no Hospital Padre Zé funciona pagando, de forma privada. Não. Todos os trabalhos do Hospital Padre Zé, desde que o Padre Ivônio, que estava lá à frente, o Padre Juarez, sempre foram trabalhos gratuitos para a população. Só, Amanda, nós tínhamos um problema para manter o hospital. O SUS pagava pelo leito que nós tínhamos no Hospital Padre Zé, e nessa época a gente só tinha 60. Por cada leito, o que o SUS pagava não dava por dia para a gente comprar 5 balões de soro. Então você imagina, quando você chega dentro do Hospital Padre Zé, que você olha os pacientes que tem lá dentro, são pacientes que entram e que ficam meses. São pacientes de alto custo, né? De alto custo, porque já estão ali naquela fase. É aquele paciente que foi para o Laureano, que fez o primeiro tratamento e que depois o próprio hospital viu que não tinha mais como prosseguir o tratamento com aquela pessoa. E que também não pode ficar em casa. Que também não pode ficar em casa. Então, para onde ela era enviada? Para o Hospital Padre Zé. E aí a gente tinha um problema. O SUS, ele pagava os 15 primeiros dias do leito, depois, se eu não me engano, ele pagava mais 10 dias e depois ele não pagava mais. E o senhor com o paciente lá. E a gente tinha que ficar, e a gente com o paciente ali. A gente só tinha 2 caminhos. Ou permanecia com o paciente no hospital, ou mandava para casa. Mas quando a gente via a situação da família, a gente dizia, vai fazer o quê em casa? E quantas vezes eu tive pessoas que chegaram para mim e disseram, olha, completando os 20 dias, o senhor tem que mandar para casa. Porque senão isso aqui vai afundar. E eu dizia, se eu fizer isso, eu estou indo de encontro àquilo que era a filosofia do Padre Zé. Do Hospital Padre Zé. Eu não posso fazer isso.
Eu tenho que encontrar outro caminho. Então, essas pessoas, elas entravam no hospital, ou elas saíam boas, ou óbito. Iam a óbito. Ou então iam a óbito. Então, eram pessoas que podiam passar 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por exemplo, essa semana passada nós tivemos um jovem que foi vítima de violência, que foi interno no Hospital Padre Zé. Há 2 anos que ele estava interno. Veio falecer na quinta-feira passada. 2 anos que ele estava interno. Um paciente de alto custo, mas que de não alto pode custo, simplesmente mas que não ser... tinha a família não tem para onde ir. Né? Não tinha para onde ir. Então, 2 anos que ficou ali no Hospital Padre Zé. Então, foi ali que eu disse, olha, eu tenho que buscar uma alternativa financeira. Depois tem uma coisa que eu quero ressaltar, que eu acho que é muito importante, Amanda. É a solidariedade do povo da Paraíba. Isso é verdade. O povo da Paraíba é um povo muito bom. A gente já comenta isso, né, padre? Olha, eu estou à frente do hospital há 9 anos. Eu nunca comprei 1 quilo de arroz. Eu nunca comprei 1 quilo de feijão, de macarrão. A única coisa que eu compro de comida é carne. Nunca faltou nada dentro daquele hospital. Ao contrário, muitas vezes eu mando para outras instituições porque tem demais. Então, isso aqui eu tenho que salvaguardar. Eu tenho que também expressar a bondade, né, do povo e a gratidão a esse povo que reconhece o trabalho do Hospital Padre Zé e que não deixa faltar comida para esse povo. Então, foi aí que eu juntei as minhas coisas e fui para Brasília, com a mão na frente e outra atrás. E muita coragem. Exato. Chegando em Brasília, então, eu encontro, Deus é muito bom, eu encontro um anjo da Paraíba que eu nem sabia que existia, que é a Adriana, que foi diretora do Hospital Clementino Fraga. Quando eu cheguei lá, eu me topei logo com essa pessoa. Ela me encontrou fora do hospital, não me conhecia. Aí ela se dirigiu para mim e perguntou: você veio resolver alguma coisa aqui no Ministério da Saúde? Aí eu vi o crachá dela. Aí eu disse, senhora, aí disse o que era que eu estava atrás. Aí ela e disse, eu sou da Paraíba. Eu disse, é mesmo? Eu disse, sou. Eu sou de João Pessoa, eu trabalhei de 2000. Ela disse, eu trabalhei ali entre 2015, 2016, 2013, 14 e 15, à frente do Hospital Clementino Fraga. Aí eu disse, que bom. Aí eu expliquei tudo para ela. Ela disse, olha, padre, só quem vai poder ajudar o senhor é o ministro da Saúde. Porque aqui a gente não tem poder de fazer isso. Aí ela disse, disse a ela, e como é que eu encontro com esse homem? Aí ela disse, tem que marcar uma audiência. Vamos lá? Aí nós fomos lá no gabinete para marcar essa audiência. Aí marcaram essa audiência para 3 meses. Aí eu disse, eu não tenho condição de esperar 3 meses. Aí ela disse, padre, e o senhor pensa em fazer o quê? Ele disse, olha, eu vou sentar a guarda na frente do ministério. Uma hora ele aparece. Quando ele aparecer, aí eu vou me apresentar para ele. Eu me lembrei muito de uma história que Cida Ramos sempre contava, que fez isso com o Marco Maciel, quando ela era da Universidade Federal. Aí eu me lembrei daquela história e disse, eu vou fazer isso. Aí eu me sentei num banquinho que tem ao lado do Ministério da Saúde, isso eram umas 2 horas da tarde. Quando foi 9 horas da noite, a Adriana estava do outro lado, veja como ela foi amiga, sem nem me conhecer. Aí olhou para mim e disse, o carro dele é esse. Ele vai chegando. Aí chovendo em Brasília, aí eu tinha uma marquise, eu fui lá para baixo. Quando ele desceu do carro, eu disse, ministro, eu sou padre, eu sou da
Aí ele foi e disse, é um prazer, vamos subir comigo. Aí pegou na minha mão e me levou. E aí eu fui chegando lá em cima, e aí ele já foi me levando para dentro do gabinete dele. Aí perguntou, é o quê, padre? Aí eu fui e contei a história todinha. Aí ele foi e disse, o senhor estava me esperando ali? Eu fui, se estava. Aí ele foi e disse, olha, padre, é tão perigoso que às vezes a segurança pensa que é alguém que quer me agredir, uma coisa ou outra assim. Eu disse, não, mas eu vim aqui, aí só tinha para 3 meses, eu não podia esperar 3 meses. Aí ele riu, me contou da história dele, que estava atravessando tinha atravessado por uma doença, por um câncer. A gente conversou longamente dentro do ministério. Eu saí do ministério a mais de 1h da manhã. Aí eu fui e disse, como é que eu faço? Aí ele foi e disse, eu vou resolver o problema do Hospital Padre Zé. Aí disse, olha, amanhã, de 9 horas, o senhor esteja aqui. Eu disse, tá bom. Aí quando foi no outro dia de 9 horas, eu fui, ele mandou chamar a equipe técnica e disse, olha, eu quero que vocês transformem os leitos do Hospital Padre Zé em unidade de cuidados prolongados. Porque o paciente que entra lá só sai bom ou morto. Então não é justo que eles estejam recebendo como se fosse um leito de clínica médica. Por um período apenas. Por um período apenas. E aí, quando ele disse isso, aí pegou exatamente o setor que era de Adriana. Aí a Adriana, naquele momento, ela estava na reunião que ele tinha mandado chamar a equipe, perguntou quantos leitos eu tinha para habilitar, eu disse que tinha 100 leitos, e aí com 15 dias exatamente, os 100 leitos foram habilitados em unidade de cuidados prolongados. Aí isso fez a gente respirar. Graças hoje a gente pode respirar. Pode seguir mais tranquilo com esses leitos habilitados. A gente está chegando aqui correndo para os 10 minutos finais da live e eu ainda quero falar sobre um assunto com o senhor, que é sobre a população idosa, que também chega muito lá no seu hospital. Em 2015, o senhor participou do seminário Cidades Maduras, promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui de João Pessoa. É sabido que essa população idosa, ela já representa 18,8% do país, e aqui em João Pessoa, particularmente, existe um grande número de idosos, é um município que tem uma das maiores quantidades de idosos. E lá naquela ocasião, né, o senhor representando a Arquidiocese da Paraíba, o senhor fez uma reflexão, que eu vou até ler aqui, dizendo que quando a gente mata a pessoa idosa, despreza a pessoa idosa, a gente está fazendo um país sem identidade alguma. E eu concordo muito com essa reflexão do senhor, e eu queria saber a opinião do senhor sobre o apoio da sociedade e do poder público às instituições de longa permanência, que são tão essenciais e cada vez mais vão passar a ser com o envelhecimento da população. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, quando eu assumi a campanha da fraternidade, houve um tema durante esse período que eu estou à frente que tratou exatamente da situação da pessoa idosa no Brasil. Eu me espantei naquela campanha da fraternidade com aquilo que eu vi e aquilo que eu li a respeito da situação dos idosos no Brasil. E aí eu sempre fiz uma reflexão em que eu dizia o seguinte: quando a gente liga a televisão, que está noticiando os assassinatos, os homicídios, 90% é de jovens entre 15 e 29 anos. Quando você vai fazer uma visita nos presídios, você encontra uma população jovem muito grande, de 15 a 29 anos. A marginalidade pegou essa parte da população. Exatamente. De forma muito... Então, aqui você tem um grande problema. De um lado, os jovens que estão sendo assassinados. Do outro, os jovens que estão cumprindo pena
nos presídios, e ali se tornando presas fáceis para as facções criminosas. Então, eu olhava para aquela cena e eu dizia, olha, o Brasil é realmente o país da pessoa idosa. É realmente o país da pessoa idosa. Mas, ao mesmo tempo, eu começava a ver como as pessoas idosas estavam sendo exploradas pelas suas famílias. Idosos que já tinham passado lá dos seus 65, 70 anos de idade, e o único salário que ele recebia, o benefício dele, como eles chamam, tinha que ser dividido para uma família inteira dentro de casa. E lhe faltava o remédio, e lhe faltava uma comida diferente que ele gostava de comer. E aí começaram também a usar os cartões desses idosos para fazer empréstimo consignados. E aí começa o sofrimento dessas pessoas. Em cadeia. Pois é, um sofrimento imenso dessas pessoas. E foi exatamente ali no calor daquela campanha da fraternidade que eu dizia, olha, matar ou desprezar uma pessoa idosa é a gente desconhecer completamente não somente o nosso presente, mas também o nosso passado. Nós estamos matando, eu dizia, nós estamos matando os nossos idosos. Aquela campanha da fraternidade foi muito importante. Foi a partir dela que nasceu o Estatuto da Pessoa Idosa. Porque até então não existia. Onde o Estatuto vai dizer que explorar o idoso é crime. Eu fico muito feliz quando eu vou em São Paulo, que eu passo na estação de metrô e eu vejo uma delegacia da pessoa idosa. Fico muito feliz com isso. Porque o idoso, ele vai lá para dizer, olha, eu estou sendo maltratado. E ele tem um espaço próprio para ele tem um espaço de luta para isso. Necessidades. Ele tem um espaço muito de luta para isso. Muito simbólico realmente isso. Agora, quando a gente trata, por exemplo, das casas de longa permanência, eu digo assim que ainda há muita injustiça do poder público. Por exemplo, não pode ter emenda parlamentar para essas casas de acolhida a pessoas idosas. Veja o problema. Quando a gente pega ações como a gente tem, o Padre Sandro, que está à frente, junto com a comunidade deles, a um abrigo de pessoas idosas. Você pega o lado da Providência. O Padre George, que tem o Padre George. Quer dizer, imagine se essas casas, a Vila Vicentina, o Amém, estivessem recebendo também emendas parlamentares para investir ali dentro. E, às vezes, um valor que nem é tão significativo para uma emenda parlamentar faz toda a diferença numa casa dessa. Pois é, mas não podem, elas não podem receber. Aí você vê, ainda há muita limitação também nisso. Porque, olha, eu sempre digo isso, olha, você abrir uma casa para pessoas com idade avançada, abrir uma casa para acolher pessoas idosas, hoje é um grande desafio. É, tem que ter muita coragem. Porque o idoso é uma pessoa que, do ponto de vista financeiro, se torna caro. Padre, os remédios, a alimentação... Vou ter que lhe interromper agora. A nossa conversa daria outra live ainda. Tinha muitos assuntos para a gente tratar, porque a gente está no minuto final. Então, eu quero lhe agradecer por esse momento. Eu acho importante a explanação para que as pessoas entendam um pouco do assistencialismo, dizer da minha gratidão, de todo o trabalho que o senhor presta à sociedade, do prazer que eu tive de trabalhar junto com o senhor, né? Em alguns projetos sociais que a gente pôde, de alguma forma, trabalhar junto. E vou deixar agora um tempinho, que a live tem 30 segundos para o senhor se despedir também. Um grande beijo e obrigada a todos que nos acompanharam. Quero agradecer a todas as pessoas. São inúmeras que estão mandando aqui mensagens, mas eu quero agradecer de uma forma também muito especial a todas as pessoas que doam para que esses projetos sociais aconteçam. Eu quero agradecer aqui, de forma muito especial,
ao Ministério Público Federal, Governo do Estado da Paraíba, Assembleia Legislativa, agradecer à Secretaria de Desenvolvimento